O processo. 8º capítulo. Comerciante Bloch. Demissão do advogado. K finalmente se decidiu a retirar do advogado sua representação. Dúvidas a respeito de esta ser uma decisão correta não deveriam ser descartadas, mas a convicção da necessidade as superou. Essa decisão consumiu muita energia de K no dia em que resolveu procurar o advogado. Ele trabalhou com mais lentidão, precisou ficar mais tempo no escritório e já havia passado das 10 quando finalmente se viu diante da porta do advogado. Antes de tocar a campainha, refletiu se não seria melhor demitir o advogado por telefone ou por escrito. A entrevista pessoal seria certamente muito penosa. Apesar disso, não quis desistir. Todas as outras formas de demissão seriam aceitas em silêncio ou com algumas poucas palavras formais. Ele nunca saberia, a não ser que pudesse sondar Lene, como o advogado receberia a despedida e que consequências esta poderia ter para K, segundo a opinião nada irrelevante do advogado. Contudo, se o advogado estivesse sentado diante dele e fosse surpreendido pela demissão, mesmo que o advogado não deixasse transparecer, K poderia decifrar facilmente tudo pelo seu semblante e por seu comportamento. Não era de todo impossível que fosse convencido de que seria melhor entregar a defesa ao advogado e de que retirasse sua demissão. O primeiro soar da campainha à porta do advogado foi, como de hábito, inútil. Lene poderia ser mais rápida, pensou K. No entanto, já era uma vantagem quando uma terceira parte não se misturava como era comum. Por exemplo, o homem de pijama ou alguém que começasse a incomodar. Enquanto K apertava pela segunda vez a campainha, olhou na direção da outra porta, que também estava fechada. Por fim, na janelinha da porta do advogado apareceram 2 olhos que não eram os de Lene. Alguém a abriu, encostou-se com cuidado atrás dela, gritando para dentro da casa. "É ele!" E abrindo completamente. K se apressou, pois ouviu atrás de si na outra casa a chave girar na fechadura. Ao entrar, precipitou-se direto na antessala e viu no corredor que ligava os ambientes Lene correndo de camisola. K seguiu por um instante com o olhar e viu ao redor quem abrira a porta da outra casa. Um homem pequeno, magro, de barba, com uma vela na mão. "O senhor é empregado aqui?" "Não, sou de fora. O advogado é meu representante legal. Eu estou aqui por causa de uma questão judicial." "Sem paletó?" K apontou com o dedo para a vestimenta do homem. "Ah, perdoe-me," respondeu, iluminando-se com a vela, como se pela primeira vez visse seu estado. "Lene é sua amante?" perguntou K, ríspido. Tinha as pernas um pouco separadas uma da outra e as mãos entrelaçadas atrás seguravam o chapéu. Em posse de um pesado sobretudo, K sentia-se superior ao pequeno magricela. "Meu Deus!" disse o homem, erguendo a mão diante do rosto num gesto de reprovação. "Não, não. O que o senhor está pensando?" "O senhor parece digno de confiança. Portanto, venha até aqui." Acenou-lhe com o chapéu e o mandou passar à frente. "Como se chama?" "Bloch, comerciante Bloch," disse o nanico, que, ao se apresentar, virou-se para K, mas este não o deixou ficar quieto. "Esse é o seu verdadeiro nome?" "Claro que sim. Por que a dúvida?" "Pensei que pudesse ter um motivo para esconder seu nome." K sentia-se tão livre como só se é no estrangeiro. Ao falar com pessoas de classe social inferior, preserva-se tudo aquilo que concerne a si mesmo e conserva-se independentemente dos interesses do outro, elevando, assim, sua importância ou diminuindo-a quando se quer. À porta do escritório do advogado, K parou, abriu-a e gritou para o comerciante, que continuava andando de modo subserviente. "Não tão rápido. Ilumine aqui." K pensou que Lene poderia ter se escondido ali e deixou que o comerciante procurasse em todos os cantos, mas o quarto estava vazio. Diante do quadro do juiz, K segurou o comerciante por trás pelo suspensório. "O senhor o conhece?" Apontou com o dedo para a imagem. O comerciante ergueu a vela, olhou para cima piscando e disse: "É um juiz." "Um juiz superior?" K se colocou ao lado do comerciante para observar a impressão que o quadro lhe causava. O comerciante olhava admirado para cima. "É um juiz superior." "O senhor não reparou bem. É o menor de todos, abaixo do menor de todos os juízes de instrução." "Agora me lembro," disse o comerciante baixando a vela. "Já ouvi dizer isso."
Mas, claro, esqueci que o senhor naturalmente já ouviu falar disso. Mas por quê? Por quê? Perguntou o comerciante enquanto se dirigia para a porta, impelido pelas mãos de K. Lá fora, no corredor, K lhe disse: O senhor deve saber onde Lene se escondeu. Ela se escondeu? Não sei, mas deve estar na cozinha, fazendo uma sopa para o advogado. Por que não disse logo? Queria conduzi-lo até lá, mas o senhor me chamou de volta. O senhor se acha muito esperto. Leve-me lá então. K nunca estivera na cozinha, que era surpreendentemente grande e bem equipada. Só o fogão era 3 vezes maior do que qualquer fogão comum. Do resto não se via nenhuma particularidade, pois a cozinha estava iluminada por um pequeno lampião, pendurado perto da entrada. Lene estava ao fogão com um avental branco, como sempre, quebrando ovos numa frigideira sobre uma lamparina a álcool. Boa noite, Joseph. Boa noite. K apontou com o dedo para uma cadeira no canto onde o comerciante deveria se sentar. Se aproximou de Lene por trás, curvou-se sobre seus ombros e perguntou: Quem é esse homem? Lene o enlaçou com uma das mãos, enquanto a outra mexia a sopa, puxou-o para si e disse: É um homem lamentável, um comerciante pobre, um tal de Bloch. Olha para ele. Os dois olharam para trás. O comerciante estava sentado na cadeira que K lhe indicara, apagara a vela, cuja luz era inútil, e apertava com os dedos o pavio para impedir que a fumaça se espalhasse. Você estava de camisola, disse virando a cabeça dela e a encarando. Ela se calou. É seu amante? Ela tentou pegar a panela de sopa, mas K segurou as mãos dela. Responda. Lene respondeu. Venha até o escritório. Vou lhe explicar tudo. Não. Quero que você explique isso aqui. Ela se debruçou sobre ele e tentou beijá-lo, mas ele a afastou e disse: Não quero que me beije agora. Joseph, não fique com ciúmes do Sr. Bloch. Rudy, disse ela então, voltando-se para o comerciante. Me ajude. Você está vendo que estão suspeitando de mim. Largue a vela. Poderiam pensar que o comerciante não estivesse prestando atenção, mas ele sabia de tudo. Não sei por que o senhor teria ciúme, disse ele com a resposta na ponta da língua. Na verdade, nem eu sei também, fitava o comerciante. Lene riu alto, aproveitou-se da desatenção de K para se agarrar a seu braço e sussurrou. Deixe-o para lá. Você está vendo que tipo de pessoa ele é? Só me interessei um pouco por ele porque é um cliente importante do advogado. Não foi por nenhum outro motivo. E você? Quer falar com o advogado ainda hoje? Ele está muito doente, mas, se quiser, eu posso anunciá-lo. Entretanto, à noite, você passa comigo. Fazia tempo que não vinha aqui. Até o advogado perguntou por você. Não se descuide do seu processo. Tenho também muitas coisas diferentes para lhe contar do que descobri. Ah, tire esse casaco de uma vez. Lene ajudou K a tirar o casaco, apanhou seu chapéu, correu com as coisas para a antessala a fim de pendurá-las, voltou correndo e deu uma olhada na sopa. Devo anunciá-lo primeiro ou levo a sopa? Primeiro avise que eu estou aqui. K estava irritado. A princípio planejara tratar de seu assunto com Lene, especialmente da demissão em questão, mas a presença do comerciante o fizera perder a vontade. Agora, porém, considerava sua causa importante demais para que talvez aquele pequeno comerciante pudesse intervir de modo decisivo. Então chamou Lene de volta. Ela já estava no corredor. Leve primeiro a sopa. Ele precisa se fortalecer para nossa conversa. Vai ser útil. O senhor também é cliente do advogado? Perguntou de seu canto o comerciante, só para se certificar. Mas a pergunta não foi bem recebida. O que você tem a ver com isso? Fique calado! Lene ordenou ao comerciante. Então vou levar a sopa primeiro, disse para K, vertendo a sopa num prato. Temo que logo ele pegue no sono. Depois de comer ele dorme. O que eu vou dizer vai deixá-lo desperto, disse, deixando entrever que planejava tratar de algo importante com o advogado e queria ser inquirido por Lene e só depois pedir seu conselho. No entanto, ela cumpriu imediatamente a ordem dada. Quando passou por ele com o prato de sopa, inclinou-se suavemente de propósito e murmurou. Assim que ele tiver comido a sopa, vou anunciá-lo para que eu o receba o mais depressa possível. Vá logo, depressa. Seja mais gentil.
disse virando-se de novo para a porta com o prato de sopa. K ficou olhando para ela. Estava decidido a demitir o advogado, então era melhor que não conversasse com Lenny a respeito disso antes. Ela não teria a visão suficiente do todo e, por certo, iria desaconselhá-lo. Possivelmente o faria desistir da demissão. Ele ficaria em dúvida e inseguro. Por fim, após algum tempo, manteria sua decisão, que era urgente. Quanto mais cedo ele tomasse, menos danos haveria. Talvez o comerciante pudesse dizer algo sobre isso. K se virou. Quase não notou o comerciante quando este tentou se levantar. Fique sentado, disse K puxando uma cadeira para perto dele. O senhor é um antigo cliente do advogado? Sim, um cliente muito antigo. Há quantos anos ele representa o senhor? Não entendi o que quis dizer. Nas questões jurídicas, comerciais, tenho um negócio de grãos. O advogado me representa desde que assumi a firma, há uns 20 anos. No meu processo, ao qual o senhor sem dúvida alude, ele me representa desde o início, há mais de 5 anos. Sim, mais de 5 anos. Puxou uma carteira velha do bolso. Aqui tenho tudo escrito. Se quiser, digo-lhe as datas exatas. É difícil guardar tudo. Provavelmente o meu processo já tem muito tempo. Começou logo depois da morte da minha mulher, e isso já faz 5 anos e meio. Cassie aproximou mais dele. O advogado também assume causas comuns de direito? Essa ligação entre as questões jurídicas comerciais e o direito lhe pareceu muito tranquilizadora. Por certo, dizem que ele é mais habilidoso nessas causas de direito do que nas outras. Mas na sequência pareceu se arrepender do que dissera, pôs uma das mãos no ombro de K e clamou. Peço o favor que não me traia. K deu um tapinha em sua coxa para tranquilizá-lo e respondeu. Não sou um traidor. Ele é vingativo. Mas contra um cliente fiel, com certeza não vai fazer nada. Ah, vai. Quando ele está com raiva, não sabe discernir. De resto, não sou totalmente fiel a ele. Como assim? Posso confiar no senhor? Penso que sim. Então, vou confiar no senhor parcialmente, mas tem que me contar também um segredo para que a gente se mantenha firme diante do advogado. O senhor é muito cuidadoso. E vou lhe contar um segredo para que se acalme completamente. Em que consiste sua infidelidade ao advogado? Tenho outros advogados além dele. Mas isso não é assim tão ruim? Aqui é. O comerciante respirava com dificuldade após sua confissão, mas ganhava mais confiança com a observação de K. Isso não é permitido. O que menos se permite é que se contrate um rábula junto a um advogado de verdade, e foi justamente o que fiz. Além dele, tenho mais 5 rábulas. 5? 5 advogados fora esse? O comerciante anuiu. Ainda negocio com um sexto. Mas por que precisa de tantos? Preciso de todos. Não quer me explicar isso? Com prazer. Em primeiro lugar, não quero perder meu processo. Isso, por si só, é evidente. Portanto, tenho de prestar atenção a tudo que me é favorável. Embora a esperança de proveito seja ínfima em certos casos, não posso descartá-la. Por isso, usei tudo o que tenho no processo. Assim, retirei, por exemplo, todo o dinheiro do meu negócio. Antes, os escritórios da minha firma ocupavam um andar inteiro. Hoje, basta uma pequena sala nos fundos, onde trabalho com um jovem aprendiz. A retirada de dinheiro não foi, evidentemente, a única culpada pelo retrocesso. Muito mais foi a retirada da minha força de trabalho. Quando se quer fazer alguma coisa pelo seu processo, acaba se ocupando muito menos com o resto. Então, o senhor também trabalha no tribunal? Justamente sobre isso gostaria de saber algo. Posso reportar pouco a respeito disso. No início também tentei, mas desisti logo daquilo. É muito exaustivo e não produz nenhum resultado. Até trabalhar lá em benefício próprio se provou, pelo menos para mim, totalmente impossível. É um grande esforço só ficar sentado esperando. O senhor mesmo conhece o ar pesado dos cartórios. Como sabe que eu estive lá? Estava na sala de espera quando o senhor passou. Que coincidência! Bradou K, muito tocado por ter esquecido por completo o ridículo passado do comerciante. O senhor me viu, então? Estava na sala de espera quando passei. Sim, passei lá uma vez. Não é uma coincidência tão grande assim. Afinal, estou lá quase todo dia. Provavelmente terei de ir lá com mais frequência também.
Mas não serei mais aceito da forma tão honrosa assim como daquela vez. Todos se levantaram. Acharam que eu fosse um juiz. Não. Cumprimentamos daquela vez o funcionário do tribunal. Sabíamos que o senhor era um réu. Tais notícias correm muito depressa. O senhor sabia, então? Talvez meu comportamento lhe tenha parecido soberbo. Não se falou disso? Não. Pelo contrário. Mas são bobagens. Que tipo de bobagens? Por que a pergunta? Parece que o senhor não conhece as pessoas e talvez avalie as coisas de modo incorreto. Precisa considerar que nesse processo muitas coisas são ditas para as quais a compreensão não é suficiente. As pessoas se cansam e se apartam de muita coisa. Como compensação, entregam-se à superstição. Falo dos outros, mas eu mesmo não sou melhor. Uma dessas superstições, por exemplo, é que muitos querem entrever o fim do processo no semblante do réu, principalmente no desenho dos lábios. Essas pessoas afirmaram que o senhor seria imediata e certamente condenado pela forma como seus lábios se fecharam. Repito que é uma superstição ridícula que, na maior parte dos casos, se contradiz totalmente com as evidências. Mas, quando se vive naquela sociedade, é difícil se distanciar de tais opiniões. Pense como essas superstições podem ter efeito drástico. O senhor dirigiu a palavra a alguém lá, não foi? Ele mal pôde responder-lhe. Há, naturalmente, muitos motivos para ficarmos perturbados, mas um deles foi o desenho dos seus lábios. Ele contou mais tarde que teria visto em seus lábios também o sinal da sua própria condenação. Nos meus lábios? Puxou um espelho de bolso e olhou para os lábios. Não consigo perceber nada de especial em meus lábios. E o senhor? Também não. Absolutamente nada. Como essas pessoas são supersticiosas? Não foi o que eu disse? Elas se misturam muito e trocam opiniões? Até agora fiquei de fora. Em geral, não se misturam. Isso não seria possível, são muitas. Existem poucos interesses em comum. Quando às vezes a crença num interesse comum emerge num grupo, logo se prova um engano. Não se pode impor nada coletivamente contra o tribunal. Cada caso é examinado isoladamente. É o tribunal mais cuidadoso que existe. Não se consegue nada numa ação coletiva. Uma única pessoa alcança, às vezes, algo em segredo, e só quando se alcança os outros descobrem. Ninguém sabe como aconteceu. Não há nenhuma afinidade. Convive-se aqui e ali na sala de espera, mas pouco se fala. As opiniões supersticiosas existem desde muito tempo e se proliferam a partir de si mesmas. Vi esses senhores lá na sala de espera. A espera deles pareceu inútil. A espera não é inútil. Inútil é só a intervenção independente. Já disse que agora tenho 5 advogados além deste. Deve-se acreditar que, eu mesmo acreditei nisso a princípio, agora lhes poderia entregar a causa por completo. Mas isso seria totalmente equivocado. Posso lhes entregar menos do que se tivesse um só advogado. O senhor não está entendendo nada, não é? Não. K posou a mão lentamente sobre a mão do comerciante para impedi-lo de continuar falando rápido. Gostaria de pedir que falasse um pouco mais devagar. São coisas muito importantes para mim e não consigo acompanhá-lo direito. Está bem. Lembre-me disso, por favor. É novo, é jovem. Seu processo só tem meio ano, não é? Sim, ouvi dizer. Um processo muito jovem. Já pensei nessas coisas inúmeras vezes. Para mim, elas são o que mais entendo no mundo. O senhor está contente que seu processo tenha avançado tanto? Perguntou, não querendo indagar diretamente em que pé estavam os assuntos do comerciante. Contudo, não teve uma resposta clara. Sim, meu processo tramita faz 5 anos, disse baixando a cabeça. É uma pequena conquista. Calou-se por uns instantes. K prestava atenção para ver se Lene não estava vindo. Por um lado, não queria que ela viesse, pois ainda tinha muito a perguntar e não queria ser descoberto por ela naquela conversa íntima com o comerciante. Por outro, porém, chateava-se de que ela ficasse tanto tempo na presença do advogado, muito mais do que era necessário para servir a sopa enquanto ele estava ali. Lembro-me do tempo em que meu processo tinha a idade do seu agora. Naquela época eu só tinha este advogado, mas estava muito satisfeito com ele. Agora descubro tudo, pensou K, anuindo vivamente com a cabeça como se pudesse com isso estimular o comerciante a dizer tudo o que valesse a pena saber. Meu processo não avançava.
Ocorriam os inquéritos, eu ia a todos, reunia material, mostrava todos os meus livros mercantis ao tribunal, o que não era necessário, como descobri mais tarde, e corria sempre de volta para o advogado, que apresentava também diferentes petições. Diferentes petições? Sim, claro. Isso é muito importante para mim. No meu caso, ele ainda trabalha na petição inicial, ainda não fez nada. Percebo que agora me negligencia de modo vil. Podem-se existir distintas e justas razões para que sua petição ainda não esteja pronta. De resto, mais tarde, minhas petições haviam se mostrado sem valor nenhum. Eu mesmo li uma delas graças à boa vontade de um funcionário do tribunal. No fundo, era erudita, mas sem conteúdo. Havia muito latim, que eu não entendo, páginas a fio de apelos genéricos ao tribunal, adulações para alguns funcionários que não eram de fato nomeados, mas que um iniciado poderia deduzir. Depois, autoelogio do advogado, no qual se humilhava de maneira servil diante do tribunal, e finalmente o exame de casos jurídicos de tempos passados, os quais deveriam ser semelhantes ao meu. Esses exames eram, em geral, tanto quanto pude segui-los, feitos de forma muito cuidadosa. Não quero com tudo isso julgar o trabalho do advogado. Foi uma petição que li, uma entre muitas outras, mas de qualquer forma, e disso quero falar agora, não pude ver nenhum progresso em meu processo. Que tipo de progresso o senhor queria ver? Sua pergunta é pertinente. Nesse processo, vê-se raramente algum progresso. Porém, naquela época eu não sabia disso. Sou comerciante e era muito mais naquele tempo do que hoje. Queria ter progressos concretos. Tudo tinha de tender para o fim, ou, pelo menos, tomar o caminho de ascensão regular. Em vez disso, só havia interrogatórios, e a maioria deles com o mesmo conteúdo. Já tinha as respostas como uma ladainha. Muitas vezes, durante a semana, chegavam mensagens do tribunal à minha firma, à minha casa, ou onde quer que conseguissem me encontrar. Isso era realmente irritante. Hoje é, pelo menos a esse respeito, muito melhor, porque a chamada telefônica me incomoda menos. Até entre meus amigos, especialmente entre meus parentes, começaram a correr boatos sobre o meu processo. Havia danos de todos os lados, mas nem o menor sinal indicava que a primeira audiência judicial ocorreria nos próximos dias. Ia ao advogado e reclamava. Ele me dava longas explicações, mas recusava com veemência fazer qualquer coisa que eu pedia. Ninguém tem influência sobre a fixação da audiência. Forçá-la numa petição, como eu exigia, era fora do comum e prejudicaria a mim e a ele. Pensava, o que esse advogado não quer ou não pode, outro vai querer e poder. Procurei outros profissionais então. Quero logo adiantar. Ninguém exigiu a fixação da audiência principal ou a impôs. Na verdade é impossível, embora com uma ressalva, da qual ainda vou falar. A propósito desse ponto, esse advogado não me enganou. De resto, não tenho do que lamentar ter procurado outros advogados. O senhor deve ter ouvido o Dr. Hood falar muito dos rábulas. Ele os apresentou com certeza de modo desprezível, o que de fato são. No entanto, quando fala deles, os compara com seus colegas e consigo mesmo. Incorre num pequeno erro, sobre o qual quero lhe chamar a atenção de passagem. Sempre designa os advogados do seu currículo com a distinção de grandes advogados. Isso é falso. É claro que ele pode designar qualquer um de grande, se quiser, mas, nesse caso, é só o costume do tribunal que decide. Segundo esse costume, existem, além dos rábulas, ainda os grandes e os pequenos advogados. Esse advogado e seus colegas são apenas pequenos advogados. Os grandes, dos quais só ouvi falar, mas nunca os vi, estão num patamar incomparavelmente mais elevado do que os pequenos, ou mesmo estes em relação aos desprezíveis rábulas. Os grandes advogados? Quem são? Como se chega até eles? Então o senhor nunca ouviu falar deles? Não há um só réu que, após descobri-los, não sonhe com eles por um bom tempo. Mas não se deixe seduzir por isso. Não sei quem são os grandes advogados, tampouco como chegar até eles. Não conheço nenhum caso do qual possa lhe falar com absoluta certeza que eles tenham assumido. Eles defendem alguns, mas por vontade própria não se consegue encontrá-los. Defendem só quem querem defender. A causa que assumem precisa ter passado pela primeira instância. Aliás,
É melhor não pensar neles, senão as conversas com os outros advogados, seus conselhos e suas orientações nos parecem tão repugnantes e inúteis, eu mesmo já passei por isso, que é preferível jogar tudo fora, ir para casa, meter-se na cama e não ouvir mais nada. Mas isso seria de novo mais estúpido, já que não se teria muito sossego na cama. Naquela época o senhor não pensou então nos grandes advogados? Não muito. Infelizmente, não se pode esquecê-los por completo. Sobretudo, à noite, esses pensamentos vêm à tona. Mas, naquela época, eu queria sucesso imediato. Por isso, procurei os Rábulas. Então vocês estão sentados um do lado do outro, hein? Lene voltava com o prato fundo e ficara parada à porta. De fato, estavam sentados bem próximos um do outro. Ao menor gesto, as cabeças deles se chocariam. Apesar de sua baixa estatura e de ter as costas curvadas, o comerciante obrigara K a se inclinar bastante a fim de ouvir tudo. Só mais um instante! Gritou K para Lene, que se afastou. Batia impaciente a mão que mantinha sobre a do comerciante. Ele queria que eu falasse do meu processo. Conte, conte. Lene falava com o comerciante de modo gentil, porém indulgente. K não gostou daquilo. Como reconhecia, o homem tinha algum valor. Pelo menos tinha experiências que conseguia transmitir bem. Sem dúvida, Lene o julgava incorretamente. K ficou irritado quando Lene tirou a vela do comerciante, a qual segurava todo o tempo. Depois limpou a mão no avental e, em seguida, se abaixou ao lado dele para tirar a cera da vela que caía sobre a sua calça. O senhor queria me falar dos Rábulas, retrucou K, afastando a mão de Lene sem dizer nada. O que você quer dizer? Perguntou Lene, dando um empurrão em K e voltando a seu trabalho. Sim, dos Rábulas. O comerciante franziu a testa como se refletisse. K queria ajudá-lo a se lembrar, então disse. O senhor queria ter sucesso imediato e por isso procurou os Rábulas. Isso mesmo. Disse, mas não continuou. Talvez não quisesse falar na frente de Lene, pensou K, controlando a impaciência para ouvir o resto sem pressionar o comerciante. Você avisou a ele que eu estou aqui? Claro! Deixe o bloco agora. Com ele você pode conversar mais tarde. Ele vai ficar aqui. K ainda hesitou. O senhor vai ficar aqui? Queria que ele próprio respondesse, não que Lene falasse dele como se estivesse ausente. Estava particularmente irritado com Lene, que então respondeu. Ele dorme aqui com frequência. Dorme aqui? K pensara que o comerciante apenas esperaria por ele enquanto resolvia a questão com o advogado rapidamente, mas que continuariam juntos e falariam de tudo a fundo sem serem perturbados. Sim, nem todo mundo é igual a você, Joseph, que vem procurar o advogado na hora que lhe é mais conveniente. Parece que você nem se admira de que, apesar da doença, ele o receba às 11 horas da noite. Acha natural o que os seus amigos fazem por você. Mas seus amigos, ou pelo menos eu, o fazem com prazer. Não quero e nem preciso de nenhum outro agradecimento, a não ser que você goste de mim. Gostar de você, pensou K num primeiro momento. Mesmo assim respondeu. Sim, eu gosto de você. Apesar disso, emendou, desprezando todo o resto. Ele me recebe porque sou seu cliente. Se ainda assim eu precisasse de ajuda externa para isso, teria de, a cada passo, implorar e agradecer ao mesmo tempo. Como ele está malvado hoje? Agora sou eu o ausente, pensou K, que por pouco não ficou com raiva do comerciante quando este disse, relativizando a grosseria de Lene. O advogado o recebe também por outros motivos. Seu caso é muito mais interessante do que o meu. Além disso, seu processo está no início e provavelmente não é tão intrincado, por isso o advogado se ocupa dele com prazer. Com o passar do tempo vai ser diferente. Sim, sim, disse Lene, olhando para o comerciante. Como ele é linguarudo! Você não pode acreditar nele, disse virando-se para K. Ele é tão querido quanto linguarudo. Talvez por isso o advogado não goste dele. De todo modo, ele o recebe apenas quando está de bom humor. Já me esforcei muito para mudar isso, mas é impossível. Pense que às vezes anuncio o bloco, mas ele o recebe 3 dias depois. No entanto, se o bloco não está no lugar ao ser chamado a tempo, tudo se perde e ele precisa ser anunciado de novo.
Por isso permiti que durma aqui. Já aconteceu de o advogado tê-lo chamado durante a noite. Agora o Bloch fica pronto durante a noite. Acontece de o advogado, ao saber que Bloch está aqui, cancelar às vezes sua admissão. K fitou o comerciante com um olhar inquiridor. Este anuiu e, falando tão francamente quanto antes ao conversar com K, disse, talvez um pouco envergonhado: Sim, fica-se dependente do seu advogado com o passar do tempo. Ele reclama para aparecer. Dorme aqui com prazer, como já confessou várias vezes. Ela foi até uma pequena porta e abriu. Quer ver o quarto onde ele dorme? K foi até o local, olhou da soleira para o quarto minúsculo sem janelas, mobiliado apenas com uma cama estreita. Para se deitar, precisava-se subir no balaústre. Perto da cabeceira havia um buraco na parede onde estavam ordenados vela, tinteiro e caneta, bem como um maço de papel, talvez autos do processo. O senhor dorme no quarto de empregada? Perguntou, voltando-se para o comerciante. Lene arrumou para mim. É muito vantajoso. K ficou olhando para ele por um longo tempo. A primeira impressão que teve do comerciante talvez fosse correta. Tinha experiência, por isso seu processo durava tanto, mas havia pagado caro por ela. De repente, K não aguentou mais o olhar do comerciante. Leve-o para a cama! Gritou para Lene, que parecia não o entender. Ele queria ir até o advogado e, com a demissão, se livrar não só deste, mas de Lene e do comerciante. Entretanto, antes que chegasse à porta, o comerciante falou em voz baixa. Senhor procurador, o senhor se esqueceu da sua promessa. O senhor ia me contar um segredo. É verdade, disse lançando a Lene um olhar afetuoso, enquanto ela o fitava com atenção. Escute, quase já não é mais um segredo. Vou até o advogado para demiti-lo. Ele vai demitir o advogado! Gritou o comerciante, pulando da sua cadeira e correndo com os braços erguidos pela cozinha, e continuava gritando. Ele vai demitir o advogado! Lene quis se precipitar sobre K imediatamente, mas o comerciante atravessou seu caminho, fazendo com que ela lhe desse um golpe com os punhos. Com os punhos ainda fechados, Lene correu atrás de K, que tinha uma grande vantagem em relação a ela. Já havia entrado no quarto do advogado quando Lene o alcançou. Quase conseguiu fechar a porta, mas Lene, que mantinha-a aberta com um pé, agarrou-o pelo braço e tentou puxá-lo de volta. Contudo, ele apertou o pulso dela com tanta força que ela teve de soltá-lo com um gemido. Não ousou entrar então no quarto e K trancou a porta à chave. Estou esperando o senhor faz muito tempo, proferiu o advogado da cama, colocando na mesinha de cabeceira um escrito que estava lendo à luz de uma vela e os óculos para enxergar melhor. Em vez de se desculpar, K anunciou. Já vou logo embora. Como não era um pedido de desculpas, o advogado não fez caso da observação dele e emendou. Da próxima vez não vou receber o senhor a uma hora dessas. Isso vem ao encontro do meu objetivo. O advogado o fitou com um olhar inquiridor. Sente-se. Só porque o senhor assim o deseja. Falou puxando uma cadeira para perto da mesa de cabeceira e se sentando. Parece que o senhor trancou a porta. Sim, foi por causa de Lene. Não tinha a intenção de proteger ninguém. Contudo, o advogado perguntou. Ela foi de novo inoportuna? Inoportuna? Sim. O senhor já percebeu como ela é inoportuna, não é? Perguntou batendo na mão de K, que o apoiara distraído sobre a mesinha de cabeceira, mas retirou-a depressa nesse instante. Não ligue muito para isso. K se calou. Tanto melhor. Se não teria de me desculpar com o senhor. É uma peculiaridade de Lene que já perdoei faz tempo e da qual não falaria se o senhor não tivesse trancado a porta. Não deveria esclarecer-lhe essa peculiaridade, mas, como o senhor se mostra abalado, eu o faço. O caso é que Lene acha que a maioria dos réus é bonito. Ela se afeiçoa a todos, adora todos, parece ser amada por todos. Para me divertir, quando o permito, fala-me disso. Não estou tão espantado com tudo quanto o senhor parece estar.
Quando se tem o olhar perspicaz, acha-se que os réus realmente são bonitos. Contudo, isso é uma atitude curiosa, em certa medida relativa às ciências naturais. É evidente que, como resultado da acusação, o réu não tem nenhuma mudança clara, nítida e precisa de seu aspecto. Não é como em outros casos do tribunal, em que os réus permanecem em seu cotidiano e não são atingidos pelo processo quando se tem um bom advogado que se ocupa deles. Apesar disso, existem aqueles, os experientes, que são capazes de reconhecer os réus, um por um, na grande massa. Como? Vai me perguntar. Minha resposta não vai satisfazê-lo. Os réus são os mais bonitos. Não pode ser a culpa que os torna bonitos, pois, pelo menos assim devo falar como advogado, não são todos culpados. Também não pode ser a condenação correta que os faz bonitos, já que nem todos são condenados. Só pode ser o processo que, de alguma forma, se prende a eles. De todo modo, há também entre os bonitos os especialmente bonitos. Todos são bonitos, até Bloch, esse verme miserável. Quando o advogado terminou, K estava completamente dono de si. Anuíra as últimas palavras ostensivamente e confirmara para si mesmo sua antiga impressão, segundo a qual o advogado sempre tentava desviá-lo por meio de discursos genéricos que não vinham ao caso, distraindo-o da questão central, o empenho efetivo pela causa de K. O advogado notou que, desta vez, K lhe tinha mais resistência do que antes, então perguntou, visto que K permanecia calado. O senhor veio até mim hoje com algum objetivo? Sim, respondeu com a mão na frente dos olhos para proteger a vista da luz da vela, tentando enxergar melhor o advogado. Queria dizer-lhe que demito o senhor da minha representação a partir de hoje. Será que entendi o que o senhor disse? Perguntou, erguendo-se um pouco da cama e se apoiando sobre os travesseiros com uma das mãos. Acho que sim, atestou K, ajeitando-se na cadeira, tenso como se estivesse à espreita. Pois bem, então, podemos discutir esse plano. Não tem mais plano. Pode ser. Apesar disso, não vamos nos precipitar. Ele usava a palavra nós como se não pretendesse deixar K livre e quisesse pelo menos continuar sendo seu conselheiro, caso não continuasse sendo seu advogado. Não é precipitado, asseverou K, levantando-se devagar e postando-se atrás da cadeira. Foi bem refletido, a decisão é definitiva. Então, permita-me algumas palavras, disse, afastando o cobertor de lã e se sentando na beira da cama. Suas pernas brancas e desnudas tremiam de frio. Ele pediu que K lhe trouxesse do canapé uma coberta. K apanhou a coberta e lhe disse: O senhor vai pegar um resfriado sem necessidade. A causa é importante o suficiente, advertiu enquanto cobria a parte de cima do corpo com o cobertor e as pernas com a coberta. Seu tio é meu amigo e também me afeiçoei ao senhor ao longo do tempo. Confesso abertamente. Não preciso me envergonhar disso. Esse discurso sentimental do velho foi muito desconfortável para K, pois o obrigava a uma explicação detalhada, o que evitaria com prazer. Além disso, ele o confundia, como admitia a si mesmo, ainda que não pudesse fazê-lo retroceder da sua decisão. Agradeço de sua atitude amigável. Reconheço que o senhor assumiu minha causa tanto quanto lhe foi possível e tanto quanto lhe parecia vantajosa para mim. Contudo, convenci-me nos últimos tempos que isso não é suficiente. Claro que nunca vou tentar convencer o senhor, um homem idoso e experiente, da minha posição. Se involuntariamente o tentei, perdoe-me. Porém, a causa é, como o senhor mesmo expressou, importante o suficiente e, segundo minha convicção, é necessário agir no processo de modo mais enérgico do que até agora foi feito. Entendo. O senhor está impaciente. Não estou impaciente, retorquiu um pouco exasperado, sem prestar atenção às palavras do advogado. O senhor deve ter percebido na minha primeira visita, quando vim aqui com meu tio, que eu não me interessava muito pelo processo. Se não me lembrassem dele com insistência, teria-o esquecido completamente. No entanto, meu tio insistiu para que eu lhe entregasse minha representação, o que fiz para lhe agradar,
e se esperaria que o processo me fosse mais leve do que até então, porque se entrega a representação ao advogado para suavizar um pouco o peso do processo. Aconteceu justamente o contrário. Nunca antes tive tantas preocupações com o processo quanto comecei a ter desde que o senhor passou a me representar. Quando estava sozinho, não fazia nada em relação à minha causa, mas quase não a sentia. Agora, ao contrário, tenho um representante. Estava tudo em ordem para que algo acontecesse e eu esperava o tempo todo e sempre mais tenso a sua intervenção que não ocorria. Recebi do senhor diferentes notícias sobre o tribunal que talvez não pudesse receber de nenhuma outra pessoa. Mas isso não pode satisfazer quando o processo, em segredo, se aproxima cada vez mais. K havia empurrado a cadeira para longe de si e ficado em pé com as mãos no bolso do paletó. A partir de certo ponto da praxis, nada de fundamentalmente novo acontece mais. Quantas pessoas em estágios do processo semelhantes ao seu ficaram na minha frente e também disseram algo parecido? Então, todas essas pessoas em estágios semelhantes tinham tanta razão quanto eu. Isso não me refuta em nada. Não quis refutá-lo com isso. Quis dizer que esperava do senhor mais entendimento do que dos outros, principalmente porque lhe dei mais informação sobre os fundamentos do tribunal e da minha atividade do que fiz com as pessoas. E agora posso ver que o senhor, apesar de tudo, não tem confiança suficiente em mim. O senhor não facilita as coisas. Como o advogado se humilhava diante de K, sem nenhuma consideração à honra profissional, que justamente nesse ponto é mais sensível. E por que fazia isso? Dava a impressão de ser um advogado muito ocupado e, além disso, um homem rico. Pouco lhe importavam os honorários ou a perda de um cliente, e ainda por cima estava doente. Deveria pensar consigo mesmo que sua carga de trabalho seria reduzida. Apesar disso, mantinha K preso. Por quê? Será que era por um apego pessoal ao tio? Ou via o processo como algo tão extraordinário que esperava se exibir para ele, ou, esta possibilidade não estava descartada, para os membros do tribunal? Nele mesmo não havia nada para perceber, por mais que K o olhasse sem piedade. Quase se poderia admitir que aguardava de propósito, com gestos retraídos, o efeito de suas palavras. Interpretava o silêncio de K a seu favor quando continuou. O senhor percebeu que tenho um escritório grande, mas nenhum funcionário. Antes não era assim. Houve um tempo em que jovens juristas trabalhavam para mim. Hoje trabalho sozinho. Isso se deve, em parte, à mudança da minha praxis. Quando me limitei a causas jurídicas do tipo da sua, em parte devido ao profundo conhecimento que detenho dessas causas, achei que não deveria passar esse trabalho para ninguém se não quisesse pecar nem com meus clientes, nem com minhas tarefas assumidas. Porém, a decisão de assumir todo o trabalho teve suas consequências naturais, de modo que tive que recusar todos os pedidos de representação e só pude ficar com aqueles que me eram próximos. Existem algumas criaturas, até próximas, que se precipitam sobre cada migalha que arremesso. Além disso, fiquei doente por esgotamento. Não obstante, não lamento minha decisão. É possível que talvez devesse ter recusado mais representações do que fiz. O fato de ter me entregado por completo aos processos assumidos se mostrou necessário e foi compensado pelo êxito. Uma vez, num escritório, achei expressa de modo elegante a diferença entre a representação nas causas comuns e a representação nessas causas como a sua. Dizia: existe o advogado que conduz seu cliente por um fio até o julgamento, enquanto o outro ergue seu cliente até os ombros e o carrega, sem colocá-lo no chão, até o julgamento e mais além. Assim é. Mas não foi totalmente verdadeiro quando disse que nunca lamentei esse grande trabalho. Quando ele não é reconhecido, como no seu caso, quase lamento. K ficou mais impaciente do que convencido com esse discurso. Acreditou perceber pelo tom da voz do advogado o que o esperava caso desistisse. Recomeçariam os consolos, as indicações sobre o avanço da petição, sobre a melhora do humor dos funcionários do tribunal, bem como as grandes dificuldades que se opunham ao trabalho. Em suma, seria retomado tudo o que é conhecido à exaustão,
para de novo enganar K com esperanças incertas e atormentá-lo com ameaças indeterminadas. Precisava impedir isso definitivamente. Por isso disse: "O que pretende fazer na minha causa, caso fique com a minha representação?" O advogado se submeteu a essa pergunta ofensiva e respondeu: "Seguir com aquilo que fiz até agora pelo Senhor." "Já imaginava. Assim, qualquer outra palavra é supérflua." "Ainda vou fazer mais uma tentativa." Prosseguiu o advogado como se o que irritasse K acontecesse a ele, e não àquele. "Suponho que o senhor seja levado a um falso julgamento, não só da minha contribuição jurídica, mas do meu comportamento especial, pelo fato de que, embora seja um réu, seja bem tratado ou, expresso mais corretamente, não seja tratado com negligência, com aparente negligência. Também esse último fator tem sua razão. Muitas vezes é melhor estar acorrentado do que livre. Mas gostaria de lhe mostrar como os outros réus são tratados. Talvez o senhor consiga aprender uma lição. Vou chamar o Bloch. Destranque a porta e se sente aqui do lado da mesinha de cabeceira." "Com prazer." Consentiu, fazendo o que o advogado exigia. Estava sempre pronto a aprender. Todavia, para se certificar, perguntou: "O senhor entendeu que vou demiti-lo da minha representação?" "Sim. Mas o senhor pode retroceder ainda hoje." Recostou-se outra vez na cama, puxou o cobertor de lã até o joelho, virou-se para a parede e tocou a campainha. Quase imediatamente surgiu Lene, tentando descobrir com olhares rápidos o que havia acontecido. O fato de K estar sentado em silêncio junto à cama do advogado pareceu acalmá-la. Ela sorriu para ele, que a encarava sério. "Traga o Bloch." Em vez de ir buscá-lo, ela foi até a porta e gritou: "Bloch! Venha até aqui ver o advogado!" Depois esgueirou-se até a parte de trás da cadeira de K, provavelmente porque o advogado estava virado para a parede e não se importava com nada. Começou a provocá-lo, inclinada sobre o espaldar da cadeira, passando as mãos em seu cabelo de modo delicado e afetuoso e acariciando seu rosto. Por fim, K tentou impedi-la, segurando uma de suas mãos, que, após alguma resistência, ela repousou sobre a dele. Bloch chegou em seguida, mas ficou parado à porta, parecendo refletir se deveria entrar ou não. Ergueu as sobrancelhas e baixou a cabeça como se estivesse esperando a ordem do advogado se repetir. K poderia tê-lo estimulado a entrar, mas decidira romper definitivamente não só com o advogado, mas com todos os que estavam na casa, por isso não reagiu. Até Lene se calou. Bloch notou que ninguém o expulsaria, então entrou na ponta dos pés, com o semblante tenso e as mãos cruzadas atrás das costas. Havia deixado a porta aberta para o caso de um possível recuo. Não olhava para K. Fitava somente o cobertor de lã embaixo do qual o advogado estava submerso perto da parede. Nesse instante ouviu-se do advogado. "Bloch está aqui?" perguntou a ele. A pergunta foi como um golpe no peito e nas costas de Bloch, que já havia se aproximado bastante. Ele titubeou, ficou em pé um tanto curvado e disse: "A seu serviço." "O que você deseja? Você vem importunar." "Não fui chamado?" perguntou mais para si mesmo do que para o advogado, erguendo as mãos por precaução para se defender e pronto para ir embora. "Foi chamado. Embora venha importunar." Depois de uma pausa ele acrescentou: "Você sempre vem importunar." Desde que o advogado começou a falar, Bloch não olhava mais para a cama. Fitava um canto qualquer de esguelha, como se a visão do orador fosse ofuscante demais para ser suportada. Contudo, ouvir era também penoso, pois o advogado falava contra a parede, baixo e rápido. "Quer que eu vá embora?" "Bem, já que está aqui, fique." Era possível acreditar que o advogado não tivesse atendido ao desejo de Bloch, mas sim o ameaçado com pancadas, porque Bloch começou de fato a tremer. "Ontem estive com o terceiro juiz, meu amigo, e desviei pouco a pouco o assunto para você. Quer saber o que ele disse?"
Oh, por favor. Como o advogado não respondeu logo, Bloch repetiu o pedido e se inclinou como se quisesse se ajoelhar. No entanto, K o interpelou. O que está fazendo? Lene quis impedi-lo de gritar, por isso ele segurou sua outra mão. Ela bradou mais vezes e procurou livrar suas mãos da dele. Contudo, Bloch foi punido pelo grito de K, pois o advogado perguntou. Quem é seu advogado? O senhor? E além de mim? Ninguém além do senhor. Então não obedeça a ninguém mais. Bloch entendeu o que aquilo queria dizer. Encarou K com um olhar furioso e começou a balançar a cabeça violentamente contra ele. Se esse comportamento fosse traduzido em palavras, teriam sido xingamentos grotescos. Com esse tipo de pessoa, K havia desejado conversar amigavelmente sobre sua causa. Ajoelhe-se ou fique de quatro, faça o que quiser. Não vou mais me incomodar com isso. Contudo, Bloch tinha senso de dignidade, pelo menos em relação a K, de modo que foi em sua direção com os punhos erguidos e ousou gritar alto próximo ao advogado. O senhor não pode falar assim comigo. Isso não é permitido. Por que me ofende? Sobretudo aqui, na frente do advogado, por onde nós dois, o senhor e eu, somos tolerados apenas por misericórdia. O senhor não é melhor do que eu. O senhor também é um réu e tem um processo. Mas se, mesmo assim, o senhor ainda é um cidadão, eu também sou, talvez até mais importante. Quero ser tratado como tal, principalmente pelo senhor. Entretanto, se o senhor se considera superior por estar sentado aí escutando tranquilamente, ao passo que eu, como o senhor expressou, estou de quatro, lembro-lhe de um velho ditado jurídico. Para o suspeito, o movimento é melhor do que o repouso, pois quem repousa pode sempre, sem o saber, estar numa balança e ser pesado pelos seus pecados. K não disse nada, apenas fitou espantado aquele homem confuso com um olhar imóvel. Quantas mudanças se passaram diante dele na última hora? Será que era o processo que tinha idas e vindas e não o deixava reconhecer onde estava o amigo e o inimigo? Será que não via que o advogado o humilhava de propósito e dessa vez não pretendia outra coisa a não ser se gabar do seu poder diante de K e, com isso, talvez subjugá-lo também? Mas se Bloch não era capaz de reconhecê-lo, ou se temia tanto o advogado que nenhum conhecimento era capaz de ajudá-lo, como podia ser tão ladino, audaz e enganar o advogado ao não lhe contar que, além dele, tinha outros advogados trabalhando para si? Como ousava atacar K, que podia revelar seu segredo? Ele, porém, ousou mais ainda e foi até a cama do advogado e começou a queixar-se de K. Senhor advogado, o senhor ouviu como esse homem falou comigo? Pode-se contar as horas do seu processo e ele quer me dar lições, justo a mim? Um homem que tem 5 anos de processo. Ele me ofende. Não sabe de nada e me ofende. A mim, que na medida das minhas débeis forças estudei o que o decoro, a obrigação e os costumes do tribunal demandam. Não se preocupe com ninguém. Faça o que lhe parecer correto. Claro. Disse Bloch que, como se tomasse coragem, ajoelhou-se perto da cama com um breve olhar de viés. Ajoelho-me, meu advogado. No entanto, o advogado se calou. Bloch acariciou cuidadosamente o cobertor com a mão. No silêncio agora reinante, Lene disse enquanto se livrava das mãos de K. Você está me machucando. Me deixe. Vou cuidar do Bloch. Soltou-se e sentou-se na beira da cama. Bloch ficou muito feliz com a aproximação dela e pediu com vivacidade, embora com sinais mudos, que ela intercedesse por ele junto ao advogado. Precisava das informações dele com urgência, talvez só com o intuito de aproveitá-las com seus outros advogados. Lene provavelmente sabia com exatidão como chegar ao advogado. Apontava para a mão dele e fazia bico com os lábios na forma de um beijo. Em seguida, Bloch beijou a mão do advogado e repetiu o gesto mais 2 vezes, após um comando de Lene. Entretanto, o advogado permanecia calado. Então, Lene se curvou sobre o advogado, deixando seu belo corpo à vista, e, inclinada sobre o rosto dele, enlaçou os dedos entre os seus cabelos compridos e grisalhos. Isso o obrigou a dar uma resposta. Não sei se devo informá-lo.
Via-se que balançava um pouco a cabeça para aproveitar melhor a sensação da mão de Lene. Block ouviu com a cabeça baixa, como se o escutar violasse um mandamento. Por que hesita? K teve a sensação de ouvir uma conversa ensaiada, que se repetia com frequência e que apenas para Block não podia perder sua novidade. Como ele se comportou hoje? Antes que Lene se expressasse a respeito, ela baixou o olhar para Block e observou por um instante como ele erguia suas mãos para ela e, implorando, esfregava uma na outra. Por fim, ela consentiu, virou-se para o advogado e disse: Foi calmo e esforçado. Um velho comerciante, um homem de barbas longas, apelava a um testemunho favorável para uma garota. Ainda que houvesse segundas intenções nisso, nada podia justificá-lo aos olhos de outro ser humano. Quase aviltava o espectador. Assim, o método do advogado, ao qual K, por sorte, não fora imposto por muito tempo, tinha como efeito o fato de o cliente se esquecer completamente do mundo e esperar se arrastar por esse caminho tortuoso até o fim do processo. Isso não era mais um cliente. Era o cão do advogado. Se este lhe tivesse ordenado que rastejasse para debaixo da cama, como se fosse uma casinha de cachorro, e dali latisse, Block o teria feito com prazer. K ouvia atento e superior, caso fosse indagado sobre tudo o que era dito ali, e absorvia com precisão para confirmar a informação a uma instância mais elevada e apresentar um relatório. O que ele fez o dia inteiro? Para que não me incomodasse no meu trabalho, deixei-o trancado no quarto de empregada, onde ele habitualmente fica. Pela janelinha eu podia ver, de tempos em tempos, o que estava fazendo. Estava sempre ajoelhado sobre a cama. Dispusera os escritos que você lhe emprestou sobre a soleira da janela e lia. Isso me causou boa impressão. A janela, na verdade, dá para um cano de ar e quase não oferece luz. Não obstante, Block lia, o que para mim demonstra que ele é esforçado. Folgo em ouvir isso. Mas compreendeu o que leu? Block mexia os lábios sem cessar durante essa conversa, aparentemente formulando as respostas que esperava de Lene. A esse respeito, não posso responder com absoluta certeza. De qualquer forma, vi que ele lia com afinco. Durante todo o dia, leu a mesma página e, na leitura, corria os dedos pelas linhas. Sempre que eu olhava para ele, suspirava como se fizesse grande esforço para ler. Os escritos que você emprestou são provavelmente de difícil compreensão. Sim, de fato, são difíceis. Não acredito que ele entenda alguma coisa do que está escrito ali. Devem lhe dar uma ideia de como é difícil a luta que conduzo pela sua defesa. E por quem eu luto? É quase ridículo pronunciá-lo, mas eu luto por Block. Isso significa também que ele deve tentar entender o que isso representa. Ele estudou com afinco? Quase sem parar. Só uma vez pediu para beber água. Dei para ele um copo pela janelinha. Às 8 horas deixei-o sair e dei-lhe algo de comer. Block olhou para K de viés, como se algo elogioso sobre ele tivesse sido contado e devesse impressioná-lo também. Parecia mais animado, movia-se mais livremente e mexia-se daqui para lá sobre os joelhos. Então enrijeceu com as seguintes palavras do advogado. Você o louva. Mas é justamente isso que me torna difícil falar. O juiz não se pronunciou favoravelmente nem sobre Block nem sobre seu processo. Não favoravelmente? Como isso é possível? Block a fitou com um olhar assustado, como se lhe imputasse a capacidade de transformar a seu favor as palavras do juiz pronunciadas havia tanto tempo. Não favoravelmente. Até se sentiu desconfortável quando comecei a falar de Block. Não fale de Block, pediu. É meu cliente, retorqui. Permite que abusem do senhor, falou. Não consideram uma causa perdida, eu afirmei. Permite que abusem do senhor, repetiu. Não acho, declarei. Block é esforçado no processo e está sempre a par de sua causa. Quase mora na minha casa para estar a par de tudo. Tal fervor não se encontra por aí. Claro que, pessoalmente, é desagradável, tem maneiras detestáveis e é sujo, mas no aspecto processual é impecável. Disse impecável,
Exagerei de propósito. A respeito, disse o juiz, Bloch é astuto. Reuniu muitas experiências e sabe como arrastar o processo. Mas sua ignorância é maior do que sua astúcia. O que ele diria se soubesse que seu processo nem começou ainda? Se lhe dissessem que o sino do processo nem foi tocado ainda? Calma, Bloch. Bloch começava naquele momento a se levantar sobre seus joelhos trêmulos, querendo aparentemente exigir explicações. Foi a primeira vez que o advogado se dirigiu a Bloch com precisão. Com os olhos cansados, olhou para Bloch, que sob esse olhar voltou a se ajoelhar devagar. Essa manifestação do juiz não significa nada para você. Não se assuste a cada palavra. Se isso se repetir, não vou lhe contar mais nada. Não se pode começar uma frase como se valesse a sentença final. Envergonhe-se diante do meu cliente. Aliás, você abala a confiança que ele tem em mim. O que você quer? Se você ainda vive, é porque está sob minha proteção. Que medo mais sem sentido. Em algum lugar, você leu que, em muitos casos, a sentença final chega sem aviso, vinda de qualquer boca, a qualquer tempo. Com muitas ressalvas, isso é verdade, mas é igualmente verdade que seu medo me causa aversão e que vejo nisso uma falta de confiança necessária. O que eu disse? Reproduzi a manifestação de um juiz. Você sabe que diferentes pareceres se acumulam ao redor do processo até a impenetrabilidade. Esse juiz, por exemplo, admite o início do processo em outro ponto, distinto do meu. Uma diferença de opiniões, nada além disso. Em certo estágio do processo, um sino é tocado de acordo com um antigo costume. Segundo o parecer desse juiz, é assim que começa o processo. Não posso lhe dizer tudo o que refuta isso, até porque você não entenderia. Basta saber que se refuta. Constrangido, Bloch correu os dedos pela lã do cobertor. O medo, por causa do pronunciamento do juiz, o fazia esquecer temporariamente a própria submissão em relação ao advogado. Só pensava em si mesmo. Bloch, largue o cobertor e escute o advogado. K não entendia como o advogado chegara a pensar em conquistá-lo com essa encenação. Se não o tivesse afugentado antes, teria conseguido com essa cena. Canal Rafali. Se inscreva, deixe seu like. Contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.